Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca do saber. Um saber que é construído, que é cultivado. E por falar em cultivado, a temática do nosso programa hoje será Cultura Popular Brasileira. Para falar da cultura popular brasileira, nós conversamos hoje com a professora Ana Lúcia Ribas, que é professora do curso de Publicidade e Propaganda da Unipar, Universidade Paranaense. Professora, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Esse é o espaço de cultivarmos, de criarmos cultura. Obrigada, André. Novamente agradecer o convite da produção do programa para estar aqui, para falar hoje de uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, que é a cultura popular brasileira. Né? Nessa expressão, professora, cultura popular brasileira, temos três conceitos presentes aí, né? Cultura, popular e aquilo que é nosso, brasileiro. É possível definir cada um dos conceitos, o que é cultura, o porquê cultura popular e como você vê cultura popular brasileira? Então, cultura é um termo muito amplo, né? Cultura, na verdade, vai desde uma empresa, a forma de atuação da empresa, como a empresa se relaciona dentro dos seus ambientes, isso é a cultural da empresa, então a cultura A sua vem mens, disso né? daí, até as manifestações do povo mesmo, os costumes, os usos, né? Até o costume de usar garfo, de comer com as mãos, tudo isso faz parte do termo cultura. Então, cultura é um termo tão amplo que eu acho que é complicado a gente criar uma definição só. Mas tem a ver com tudo isso que são as práticas que são passadas, né? Desde institucionais, de formas da instituição trabalhar, até os costumes de usar saias, não usar, tipos de roupas que se coloca, tudo isso que tem a ver com o nosso dia a dia. Eu me lembro da minha professora do primário, que um dia, explicando que era cultura, ela usou o seguinte exemplo, daí você vai confirmar se ela está certa ou está errada, se eu aprendi certo ou aprendi errado. Ela pediu para a gente imaginar uma árvore e perguntar para a gente, árvore é natural? A gente vai dizer, é natural. Agora se eu vou, corta a árvore, faço um banquinho de madeira. O banquinho de madeira é natural? Ele dizia, não. Ela dizia, isso é cultura. Cultura é tudo que o homem constrói. Tá certo isso ou não? Assim, como eu falei, qualquer definição fica muito Ela é pequena, né? perto da amplitude do conceito. Mas a gente tenta conceituar, né? Sim, então a gente vive de não está conceitos, né? errado, né? Mas assim, é realmente algo muito amplo. Sim, tem a ver com as nossas construções mesmo. E cultura popular é um tipo de cultura? Popular, aí a gente entra, que é as questões teóricas, né? A gente tem o popular desde aquilo que emana do povo. Agora a gente tem aquela visão do popular como um inculto, né, que vem muito da linguagem baixo, marxista, né? Mesmo, sabe? Que é aquela produção mais baixa. E a gente tem o conceito, de acordo com o Proudhon, de acordo com os estudos culturais que existem hoje, que realmente é aquela cultura que não necessariamente passa pelos veículos de comunicação, que ela não passa por uma mídia, ela não passa por uma indústria. Ela é feita pelo povo, do povo e para o povo. Então, é aquilo que é popular. Mas esses conceitos aí também variam de teóricos para teóricos. Mas hoje se aceita que cultura popular é essa cultura que é feita do povo, para o povo, sem necessariamente passar pela indústria cultural, né? Pelo processo de industrialização. Essa cultura popular, ela está em oposição àquilo que nós damos o nome de cultura erudita, clássica, ou não? Tá, mas está por uma visão hegemônica que a gente tem, que é a mesma visão que a gente tem que nós somos os continentes de baixo e a Europa e os Estados Unidos, né? São em cima. Então, assim, tá pela visão estereotipada mesmo. Por quê? Porque aquilo que era erudito vinha pela cultura europeia, vinha por tudo isso para o país. E aquilo que era o popular vinha
pela cultura negra, pela cultura indígena. Então a gente vê que, na verdade, essa separação do erudito e do popular, ela é feita baseado em quem são as nações hegemônicas, quem manda e quem obedece. Então não é exatamente uma definição. Eu não posso dizer que uma pessoa um percussionista que toca aí com os ritmos afro-brasileiros ou com os ritmos africanos não toca tão bem quanto o percussionista de uma orquestra. Então, o que divide o que é erudito e o que é popular, senão a nossa visão já construída do que é erudito e do que é popular? Né? Então, acho que é nesse sentido. E quando falamos de cultura popular brasileira, como é que você consegue conceitual, claro, a gente não pode fazer isso, mas como é que você analisa essa expressão cultura popular brasileira? O que seria isso? Bom, o Brasil é um balaio de gato, né? O Brasil, boa imagem. Tem toda a miscigenação. A gente, às vezes, não entende o tanto que a gente tem de influência indígena, o tanto que a gente tem de influência afro, em usos, costumes. Você vê, hoje em dia é normal você sair vendo o pessoal aí sentado na beira da calçada tomando um tereré. E, na verdade, isso vem dos Guarani, da cultura Guarani. Então, assim, quando a gente fala de cultura popular brasileira, a gente fala de uma infinidade de mesclagens, de hibridizações, né, para usar o termo que é mais usual, que foi lançado por Canclini, por que hibridização? Porque mescla, mantém parte de uma cultura e parte da outra cultura, então, assim, mistura tudo isso. Então, a gente tem, quando se fala em cultura popular brasileira, a gente fala numa imensidade de manifestações, de ritmos, de instrumentos, de mitos, tudo isso que compõe o nosso imaginário popular. Né? Em tempos de globalização, dessa universalização de uma cultura hegemônica que vai se instaurando, ainda é possível falar de cultura popular brasileira? Ainda é possível de falar de cultura popular brasileira. Aliás, agora que é mais importante de falar de cultura popular brasileira, porque tem muita coisa que está se perdendo, porque a cultura popular ela é baseada muito na oralidade. Como não passa pelos meios de comunicação, né? A gente chegou a essa... Não está passando pelos meios de comunicação, não está passando pela indústria cultural. Então passa pelo quê? Passa pela oralidade. É igual o costume. Eu cresci com minha avó perguntando, minha mãe perguntando, cadê o toicinho que estava aqui? O gato comeu, cadê o gato? Eu não lembrava mais disso, mas agora eu lembrei disso cadê o também. mato? Foi o queimou. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbeiro de ouro, bate no touro. Isso era passado pela gente pela oralidade. Era a avó, era o vô, que brincava com a gente desde pequeno. Então são coisas, isso de parlendas, desses trava-línguas, essas brincadeiras, são coisas que fazem parte da nossa cultura popular e que estão sendo esquecidas por causa dessa hegemonia, que agora não é mais uma hegemonia de um europeu, de uma nação sobrepujando a outra, mas do mercado sobrepujando o que é popular, né? Porque a gente teve essa inversão. A gente antes falava dos Estados Unidos, e podemos falar, inclusive, dele assim, como o grande massificador da cultura em todo o mundo, ditando uma cultura que era considerada muito melhor do que a própria cultura de cada país. Agora, a gente vive um processo onde a mídia dita que a gente deve consumir aquilo que eles passam para nós. E isso que é popular acaba se perdendo, porque a mãe chega em casa e não vai brincar com o filho de cadê o toicinho que estava aqui. Ela já esqueceu. Ela vai ligar Discovery Kids, pronto. Acabou, essa oralidade não se passa mais, entendeu? Então, eu acho que é o momento, inclusive, de se pensar mais seriamente isso em políticas públicas, para se manter mesmo, sabe, essas aulas que existem nas escolas aí de estar trabalhando com arte, teatro, música, que toda escola é obrigada a ter, a realmente fazer esse trabalho de resgate disso tudo, das cantigas populares. Olha tudo isso, tudo isso faz parte da nossa cultura popular. Um oceano de riquezas nós temos Sim. aí. Professora, no bloco anterior, de certa maneira, a gente conseguiu criar alguns conceitos, algumas ideias, e você trouxe pra gente uma imagem, uma situação que há muito tempo eu não ouvia. Cadê o toicinho que estava aqui? Essas coisas de cantigas, situações. O que a gente pode tentar resgatar e lembrar agora da cultura do Brasil? Folclore brasileiro, por exemplo. O que nós podemos lembrar que há muito tempo a gente não ouve? Ai, tem muita coisa, né? O folclore brasileiro é riquíssimo, a cultura popular brasileira é riquíssima, e fora isso, a gente tem todas essas misturas que aconteceram e tem
todo estado tem sua dança típica, todo estado tem sua música típica. E a gente, às vezes, fica órfão disso, porque nós não conhecemos, a gente não conhece tudo isso que tem de riqueza. E quando você pega, principalmente nessa parte de cantigas, de parlendas, de tudo isso, é uma riqueza cultural gigantesca para estar se perdendo, porque nas escolas a professora está ligando o quadradinho para os alunos escutarem, gente, isso não pode, isso tem que ser cada diretora de escola, cada coordenadora de escola, cada professora que trabalha com arte, tem que dar vazão para isso de cultura popular. A gente vê as cantigas mesmo, brincadeiras de passanel, sabe? Quem faz mais? Pô, fica na hora do intervalo, a professora, já que acompanha as alunas, vai brincar com as alunas de passanel, vai brincar com aquelas brincadeiras de lenço atrás. Nossa, como as crianças amam. E tem coisas que nem são só nossas, mas já estão convertidas para o nosso imaginário, tipo a Linda Rosa Juvenil, que as crianças ficavam dançando em roda. Eu dancei em roda nos meus intervalos de escola, cantando a Linda Rosa Juvenil e fazendo a cena da bruxa e fazendo tudo isso, que hoje não se tem mais. E essa questão do que a gente falou aí mesmo, do hoje é domingo, pé de cachimbo, ou eu lembro que quando era criança, todo dia, era meio-dia, macaca subia, panela no fogo, barriga vazia, sabe? São coisas que fazem parte do nosso imaginário popular, mas que só serão mantidos a partir do momento que a própria educação veja isso importante para a criação de uma identidade nacional, para a valorização. A gente consome muito que vem de fora, a gente consome cinema que vem de fora, a gente consome música que vem de fora, a gente tem uma desvirtualização sobre o que é qualidade musical, que é aquilo que a gente falou do que é erudito, do que é popular. Você pega um tocador de rabeca, um tocador de viola, viola sertaneja, viola fandangueira, viola que seja, porque no Brasil a gente tem uma imensidão de violas, os caras são virtuosos. Então, a grande diferença para mim hoje é a qualidade daquilo que é feito. O cara que faz a música tocando 3 notas, com uma letra que não tem nada, e você pega um repentista, que quer um mourão voltado. Mourão voltado, as pessoas nem sabem mais o que é um mourão voltado, mas a gente tem todo um movimento armorial, todo um movimento quinteto armorial, suassuna, que trabalha a respeito dessas formas de construção verbal da cantiga popular, né? Que é aquele trovador, o repentista, que está brigando com outro repentista e disputando ali dentro da construção do verso, através de poesia criada com versos, prosa rica, com construções ricas, com construções que eles falam, né? Rimas que são de, não é amor com dor, rimas que são de palavras complicadas, de palavras diferenciadas que o trovador tinha que aprender. Então, isso daí é a construção do nosso palavreado, é a construção da nossa identidade cultural. Inclusive, como vou respeitar um país se eu não respeito as minhas manifestações populares? A gente conhece tão pouco. Quantos bois tem no Brasil? A gente conhece o boi bumbá. Por quê? Porque o boi bumbá está na mídia. Agora, o boi de mamão, que é o boi do sul do país, que é o boi que é aqui das nossas região litorânea, onde tem ali em Antonina, em Guaraqueçaba, a gente tem ali a farra do boi, apresentando o boi de mamão, assim como a gente tem a viola fandangueira, assim como a gente tem o fandango caiçara, que faz parte das tradições paranaenses, mas as pessoas não conhecem, as pessoas não conhecem a diferença de um fandango aqui do Paraná para o fandango do Rio Grande do Sul, sabe? Nunca viram ninguém batendo tamanco de fandango, isso é tão lindo. Então, assim, isso faz parte, tem que fazer parte da educação, tem que ser construído políticas públicas para trazer isso, para a gente se reconhecer, para a gente valorizar. Na tua opinião, por que esse processo, esse mundo cultural bonito, ele é esquecido? Uma espécie de inconsciente coletivo que está ali e parece que não vem à tona. Qual a razão disso? Olha, agora sim, eu vou dar uma opinião que não é minha. Eu vou dar uma opinião embasada nas leituras que eu tenho, principalmente de autores latino-americanos da comunicação e da cultura. A gente tem, a partir da década de 60, todo um domínio da América Latina
pelos americanos, né? A gente sabe disso. Hoje você vê que toda hora está estourando aí documentos sobre a influência dos Estados Unidos no Chile, a influência dos Estados Unidos na Argentina, no Paraguai, né? A gente vê o que foi a Operação Condor. O Paraguai, a Assunção é toda cortada por baixo por túneis da Operação Condor, que é esse domínio americano aqui. Então, a gente tem uma americanização da música. A gente tem sempre essa valorização e, a partir de certo momento, também essa valorização do que é a indústria cultural. Por quê? Porque é mercado. Hoje em dia, você constrói uma música que é feita para daqui 3 meses, 6 meses, não ser mais boa, efêmera. Né? A gente vê isso descartável. Eu brinco, eu lembro que uma vez eu estava com os alunos, estava na moda a música Festa no AP, e eu olhei para a cara deles do latino e eu falei assim, daqui 1 ano, se vocês ouvirem tocando essa música, vocês vão descer a boca. E aquilo que é popular está sendo passado de geração para geração, não é efêmero, não é descartável. Então, o que acontece? Existe uma preferência da indústria cultural para esse tipo de arte, de cultura que é efêmera, porque gera consumo, do que para esse tipo de arte que, principalmente, não depende da indústria cultural para existir, porque é repassada através da oralidade, é feita do povo para o povo. Então, o governo hoje serve ao mercado, ele se constrói no sentido de organizar as relações de mercado. Hoje a gente não é mais considerado cidadão, hoje eles nos medem pelo nosso potencial de consumo. Tanto que, quando se fala de uma região, a gente rende o quê? Quanto que rende de renda per capita, quanto que tem de potencial individual de consumo, se é mais formada por classe AB ou classe CD, ou seja, hoje a gente nos analisamos regionalmente não pelo nosso potencial cultural, não pelo nosso potencial criativo, mas pelo nosso potencial de consumo. Então, isso daí faz com que acabe não tendo mesmo uma política de valoração. E você pode pegar isso em âmbito nacional, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Não existe, que é diferente eu não estou falando que não existem pessoas comprometidas em manter essas tradições, claro que existem, mas não existe uma política nacional que exija que dentro da grade curricular de uma escola seja trabalhado isso, entendeu? Então, esses tipos de modificações tem que ter realmente para se manter essa cultura popular viva. Professora, um bate-bola bem rapidinho. Personagens da cultura do folclore brasileiro. Saci Pererê. O Saci Pererê é uma figura que está presente não só em todo o Brasil, mas em toda a América Latina. Eu acho interessante contar o caso do Saci da metamorfose que ele tem. Até eu trouxe um livro, né, o resultado de um inquérito do Saci Pererê, que foi feito em 1918 pelo Monteiro Lobato, onde as pessoas mandaram cartas contando suas experiências com o Saci. E o Saci, antes de Monteiro, ele tinha em cada região do país uma cara, uma forma de se manifestar. E depois que Monteiro Lobato cria essa figura, né, junta todas essas imagens e cria uma imagem do Saci, em todo o Brasil ele só vem agora a imagem do Saci de Monteiro. Mas são inúmeros relatos do Saci Pererê, inclusive aqui na região. Não só Saci, mas Mula Sem Cabeça, o lobisomem, muitas pessoas, inclusive quem quiser me mandar histórias, é só me contactar aqui na Unipark, eu vou adorar saber, né? De pessoas que viram lobisomem aqui na região. Há muitos casos daqui na região, Há casos de gente na que viu região. lobisomem? Eu já vi relatos de velhinhos que infelizmente já se foram, senão eu com certeza ia fazer alguma coisa com esses relatos, mas de estarem na frente da casa e verem um cachorro gigante que se levantava e viraram. E com certeza, pessoas que estão assistindo o programa vão saber de histórias de vô, de vó, de tio, de tia que relatam o lobisomem aqui na região. E são muitos mitos, e mitos regionais. Em Antonina, no litoral do Paraná, tem um mito de uma cigana que a mula é a pampa branca, a lenda da pampa, que ela tinha uma mula, cavalo, que ela andava e daí ela é assassinada e até hoje as pessoas veem
esse cavalo branco andando na madrugada por lá. Então são muitas lendas, são muitos mitos. Alguns que vêm de origem guarani, a gente tem caipora, a gente tem, que é os pezinhos voltados para trás também. A gente tem, e conforme o lugar também, esses mitos se mesclam, né? O boto cor-de-rosa, a gente tem toda uma mescla desses mitos, o caipora também tem a cabeça vermelha, o Saci Pererê também tem o gorro vermelho, em alguns lugares ele tinha uma cabeleira vermelha. Então, assim, é toda uma mitologia, isso porque também a gente conhece muito pouco a respeito da mitologia guarani. Porque se a gente pensar no país, a gente tem um país que quase da metade para baixo era dominado pelos guaranis. Então tudo isso também faz parte dessa mitologia que eles têm. Acho que eles dividem em 7 grandes mitos. A gente tem também a parte indígena que vem Iara, né? A parte afro que vem com Iemanjá, com a Jurema, todos os orixás. Então é toda uma grande... nós somos... O Brasil é um grande criador de mitos, né? A gente tem uma mitologia muito grande. Como preservar essa riqueza cultural que infelizmente está um pouco submersa? Associações, entidades, o que nós temos na região? Olha, eu gosto de uma frase, acho que de Fernando Pessoa, que é: se queres ser universal, pinta sua aldeia, né? Vamos começar a fazer? Não vamos começar a fazer valorizando o Bumba Meu Boi lá do Nordeste brasileiro, não que a gente não deva valorar, mas vamos começar com o que a gente tem aqui de local. Infelizmente, até há poucos dias atrás, nos deixou a dona Sebastiana do Carmo, que era mestra da Folia de Reis de Cruzeiro do Oeste, que foi uma folia que chegou a completar aí 50 anos, né, que também vem desse negócio da congada, da folia lá de Minas Gerais para cá, mas foi feito, a Folia de Reis lá ganhou, ali de Cruzeiro, ganhou em 2007 um prêmio do Ministério da Cultura, que é o prêmio Culturas Populares. Então, se a gente começa a pegar essas histórias da região e a valorizar, a gente tem um presépio ali em Maria Helena, que uma senhorinha passou mais de 50 anos montando esse presépio, então era costume ter as missas lá no presépio. Agora, tem que ser feito uma parceria entre a comunidade, entre as prefeituras, entre tudo isso, para que isso aconteça. Em Umuarama, nós temos uma folia de reis, então cadê o levantamento disso daí? Do que a gente tem de manifestações populares? Do que a gente tem de grupos populares aqui? Eu cresci com folia de reis vindo na porta do sítio cantar, e vinham, cantavam, pegavam os donativos e depois, no dia 6 de janeiro, faziam aquela grande festa para toda a comunidade, onde ninguém pagava nada para comer, nem para beber. Então, era essa coisa de... Esse tipo de incentivo, vamos ver, como que eu falo, sempre passa por entidades, por políticas públicas, que a comunidade se mobilize para garantir isso daí, sabe? De buscar o que é popular, de pesquisar o que tem de popular. A gente tem aqui mesmo, perto em Guaíra, uma festa que já acontece há 75 anos, uma festa, a Virgem de Cacupé, que começou no Paraguai e vem para Guaíra, e que tem tudo a ver com essa miscigenação que a gente tem aqui na nossa fronteira. Nós éramos região espanhola, nós éramos Paraguai, nós estamos em território que foi colonizado pelos jesuítas, que foi lugar dos Guarani. Então, assim, toda essa mescla está ali numa festa que só em Guaíra já tem também mais de 50 anos que acontece. Também do mesmo jeito, com cantigas populares, voltadas ao popular. Então vamos conhecer, vamos valorizar, vamos participar, vamos doar, porque essa é a construção da nossa identidade nacional. Vamos parar de valorizar uma identidade nacional que se constrói em cima de músicas de baixa qualidade, que se constrói em cima de discursos que, na verdade, não levam. A gente tem que querer que nossos filhos cresçam, se tornem figuras conhecidas e respeitadas, e não que fiquem aí se vendendo para uma indústria que produz uma música que transforma a mulher em um objeto, que transforma o homem em pessoas que não têm valor, que não dão valor àquilo que é deles, às tradições, valorar as pessoas idosas, pegar as histórias das pessoas idosas. Então, eu acho que é todo um processo que toda a sociedade mesmo tem que passar, mas que se inicia pela construção de políticas públicas que atendam a isso. O papel da educação nesse processo é imprescindível. Primordial. E hoje está tudo muito fácil.
Hoje uma professora quer trabalhar com isso que eu estou citando para vocês, é só chegar no Google e escrever. Quer saber as cirandas, quer ouvir as cirandas, hoje a gente tem tudo à disposição na internet. Então é mudança de posicionamento mesmo, mas passa sim por políticas públicas, por se construir isso em nível nacional, governamental, estadual e em nível municipal. E dentro de cada escola, né, dentro de cada instituição. Se algum aluno acadêmico estiver nos vendo agora e ouvindo, professora, e precisar entrar em contato contigo para buscar alguns elementos desses aí, ele pode procurar na Unipar para conversar sobre isso, Pode discutir, procurar na Unipar, pesquisar? e pode procurar também no meu Facebook, porque pode me adicionar, pode conversar comigo, adoro falar sobre isso, adoro passar informações sobre isso. E é bem fácil de lembrar, porque é anarribas.cultura. Ponto Cultura. Então, não é difícil de me achar, né? Clica lá, escreve todo o Facebook normal, e daí anarribas.cultura. Obrigado, professor, pela sua presença e obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.